Olá pessoal, bom dia. A palavra que Deus tem para nós hoje, eu posso considerar como uma palavra de prevenção para nós. E a palavra é orgulho. E a frase que eu gostaria de deixar para você estar pensando durante o dia é essa: o Senhor não suporta o orgulho, porque isso faz lembrar o próprio adversário. É muito importante lembrar que a Bíblia nos fala que Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste aos soberbos. A palavra que eu estarei falando será baseado no livro de 2 Crônicas 21, que nos fala: e Satanás incitou Davi a numerar Israel. No contexto histórico, Davi já estava reinando e teve muitas vitórias em muitas batalhas, e em um dado momento ele sentiu de fazer um censo. Só que o bem da verdade é que por trás daquele sentimento havia uma sugestão de alguém. A Bíblia nos fala que Satanás incitou. E incitar não é obrigar ninguém a fazer nada, mas é sugerir, é tentar convencer, é dar ideias. Assim o adversário também procura fazer na vida daqueles que servem a Deus. Interessante que o problema não estava no censo, porque o censo ele não quebrava nenhum princípio, nem tampouco a lei de Deus. Mas os motivos do coração de Davi, sim. Porque os motivos envolviam orgulho e arrogância. Interessante que mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, e um homem segundo o coração de Deus, ele está passivo de permitir que a arrogância e o orgulho entrem no seu coração. E nós observamos que não havia nenhuma necessidade, porque Davi estava muito bem no seu reinado. Mas o adversário, ele fica furioso quando você está bem, quando tudo vai bem na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, e ele vai incitar alguma coisa, sugerir, dar ideias. E foi o que aconteceu com Davi. Então, como eu falei, que o censo eu vejo nenhum problema, como por exemplo, uma empresa que ela vai fazer um balanço. O balanço, ele faz parte do planejamento, ele faz parte da organização, porque o balanço vai levar a um gráfico para saber se a empresa está bem ou não. Então isso faz parte de um planejamento, e todo planejamento é importante. Isso seja numa empresa, numa igreja, né, numa instituição, até mesmo na sua própria casa, você faz um balanço do seu gasto mensal, ou cada 3 meses, e assim por diante. O fato que Davi, ele permitiu que aquela sugestão do inimigo viesse dominar o seu coração. E nós observamos que aquele censo foi motivado pelo orgulho. Ele esqueceu-se que a verdadeira força vinha de Deus. E interessante que houve até o seu súdito, que era Joabe, que era um conselheiro do rei. Ele viu que aquela atitude não era muito bem-vinda e tentou ainda convencer o rei. Falou assim: meu rei, não há necessidade de fazer isso. Joabe estava enxergando que aquilo não ia ser muito bem para o reinado de Davi. Mas a palavra de Joabe não adiantou. E nós vemos com isso que acontece em nossas vidas. Outras pessoas que são amigas, pessoas próximas, de longe conseguem ver que aquilo que você está para fazer não vai ter um bom fim para você, e tenta te convencer. Mas a palavra dessas pessoas de conselho parece que não consegue nos convencer ou convencer a você. Deus coloca a pessoa em nossos caminhos para nos alertar sobre perigos futuros, mas não adianta, como aconteceu com Davi. A palavra de Joabe não prevaleceu. Então Joabe teve que tomar as providências e fez o censo, que demorou 9 meses e 20 dias. E quando o censo chegou, era de 800 mil homens de Israel e mais de Judá 500 mil
que tirava a sua espada para a guerra. Aquilo ali massageou talvez o ego de Davi e fez-se achar talvez mais forte, esquecendo que as suas conquistas não era pelos seus méritos ou a sua capacidade. Tudo era a mão de Deus que estava favorecendo ele. Eu lembro uma vez que Deus chegou para Davi e falou assim: Davi, lembre-se que eu tirei você de trás da malhada e te coloquei entre os príncipes. É muito bom sempre nós pararmos para lembrar da onde nós saímos, quem nós éramos, o que Deus fez, e prestar toda a glória a Deus e todo o mérito ao Senhor, porque tudo que possuímos ou conquistamos vem do Senhor. Houve um rei na antiguidade, Nabucodonosor, que ele não conhecia Deus, porém Deus o havia levantado, até mesmo para uma forma disciplinar na nação de Israel, no cativeiro de 70 anos. Mas um dia Nabucodonosor, no seu reinado, ele falou assim: tudo isso eu conquistei. E aí aconteceu que ele foi destituído do seu reinado, Deus o destituiu. E ele ficou como um animal num pasto durante 7 anos, comendo capim. Até que um dia ele olhou para cima e reconheceu que tudo que ele havia conquistado foi pela mão de Deus, e Deus então o restituiu de volta para o seu reinado. Então nós vemos, amados, que nós, como simples servos, estamos aqui para administrar os bens, os dons de Deus. Somos dispenseiros. O que um dispenseiro faz? Ele vai na dispensa, na prateleira e serve. E nós somos isso. Independente da nossa graduação, do nosso título. Deus é que nos leva à honra. Mas devemos lembrar que somos servos dele para servir bem. Que lição eu aprendo aqui nesta passagem? Em primeiro lugar, amados, há uma linha tênue entre sentir seguro por confiar em Deus e se tornar orgulhoso por ter sido usado por Deus. Ou seja, eu devo sentir alegria por ter tido grandes conquistas, mas eu não devo esquecer que essas conquistas foi feita pela mão de Deus, porque eu posso tornar-me orgulhoso por ter conquistado tal. Então, uma linha tênue, muito fina, ou seja, sobre isso, eu preciso diferenciar e discernir essas coisas. Uma outra lição, que não é propriamente errado poder tomar uma decisão como esta, porque aquilo não feriu os princípios de Deus, mas o errado é que isso foi motivado pela arrogância, o orgulho e a cobiça. Ou seja, aquilo tomou conta do coração porque por trás havia alguém que estava incitando. Toda decisão que eu e você for tomar, eu preciso entender, está sendo baseada em que tipo de motivação? Para o bem-estar, para um senso de avaliação, para me analisar como está o meu andamento no meu trabalho, ou por trás disso existe o inimigo que está me incitando arrogância e orgulho em mim para que eu venha pecar contra Deus. Eu preciso fazer um balanço sobre isso. É como eu falei, a palavra é de prevenção. Outra lição: quando nos sentimos autossuficientes, logo caímos no engano de Satanás, lembrando que isto faz lembrar o próprio adversário. Outra lição: quando se conscientizo que aquilo que eu fiz foi errado. Davi chegou um momento quando o censo chegou e ele viu todo aquele reinado e aquele exército. A Bíblia nos fala que o povo começou a perecer porque a praga veio sobre o povo. E muitas vezes eu preciso entender que uma atitude minha vai desencadear um efeito dominó que vai prejudicar pessoas à minha volta, como a nação de Israel começou a perecer. A praga vinha sobre o povo, porque Deus se irou com essa atitude. E com a humilhação de Davi, ele buscou a Deus, ele procurou se humilhar, mas os efeitos daquela consequência já estavam em andamento e causou um dano diante de toda a nação.
Então veio uma palavra profética para ele, para que ele viesse dar resposta para Deus. E a palavra que Deus deu para ele foi a seguinte: eu quero que você escolha, Davi, 7 anos de fome, 3 meses que você fuja diante dos seus inimigos, ou 3 dias de peste. O profeta estava ali aguardando a resposta para levar para o Senhor. Então Davi olhou e viu o dano que ele causou e falou: caia eu nas mãos de Deus, mas não caia eu nas mãos dos homens, porque muitas são as misericórdias do Senhor. O efeito dominó já havia sido iniciado e ele precisou fazer um sacrifício. Era o Antigo Testamento, ou seja, para aplacar a ira de Deus diante de uma situação como aquela, uma arrogância tão grande que fez com que Davi se distanciasse de Deus. Ele precisou fazer algo, não somente humilhar, mas tomar uma atitude que demonstrava a sua humilhação. Então ele foi no campo de Onã, e quando chegou lá, aquele homem falou: meu rei, vieste visitar minha fazenda? Não, eu vim sacrificar ao Senhor. Então, meu rei, você pode pegar esses animais, essas madeiras, fique à vontade, tudo isso eu te dou, meu rei. E ele falou: não, eu jamais irei sacrificar para Deus nada que não me custe um preço. Aprenda uma coisa: quando nós vamos nos humilhar diante de Deus, a humilhação e o sacrifício, ele precisa ser uma oferta que venha custar ao doador algo de si, do seu tempo e às vezes dos seus recursos financeiros. Ou seja, de modo sacrificial, porque dar a Deus o que não nos custa nada não demonstra para nós comprometimento. Nós vemos que ele viu o dano que ele havia causado e ele precisou fazer algo que custasse de si, do seu tempo e dos seus recursos. Ele não aceitou que naquele vale de Ornã ele viesse dar para ele o material para o sacrifício. Não, eu não irei sacrificar nada que não me custe um preço. E a humilhação, ela vai custar o nosso tempo, a nossa vida e às vezes os nossos recursos financeiros. Ele entendeu isso, e quando ele fez o sacrifício, a ira se aplacou. O dano já havia sido causado, mas ele conseguiu alcançar o coração de Deus. Por quê? Porque Deus resiste o soberbo, mas a humilde, Deus, ele abençoa. E quando houve humildade e quebrantamento sincero, acompanhado com sacrifício, Deus aplacou a sua ira e o seu reino voltou novamente a prosperar. Amados, que nós possamos ter isso como uma prevenção, como uma instrução de Deus para esse dia. Não permita, nem na sua empresa, nem no seu lar, nem na sua igreja, nem na sua instituição, seja o que for, nada venha tomar o lugar de Deus. Que tudo que você fizer seja um altar levantado para Deus e que viemos falar: foi o Senhor quem fez isso, Ele é quem me elevou a tudo que nós conquistamos. Toda honra, glória, louvor seja dado ao nosso Deus. Que possamos guardar esta palavra e essa mensagem possa falar poderosamente no seu coração. Compartilhe com seus amigos. Entre no site PRJ Motivações no YouTube ou até no Face Juveraldo Jorge PRJ Motivações. Esta palavra, de repente, não é para você, mas é uma prevenção. Mas, de repente, você pode passar para outros amigos e companheiros que precisam ouvir também esta palavra, porque ela também é para mim. Senhor Deus e Pai, obrigado pela instrução. Obrigado, meu Deus, pela palavra que vem de encontro a nós para nos instruir a não tomarmos atitudes como essa. Que possamos nos manter a teus pés, porque o lugar mais alto a se estar é nos pés do Senhor. Ó Deus, que possamos andar em humildade e quebrantamento, reconhecendo que tudo provém de Ti. E para Ti, Senhor, nós damos tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor.